Durante esta aula, você deverá anotar a palavra-chave que será identificada por este som. Ela ficará em sua tela por 10 segundos. Caso você não consiga anotá-la ou deseje assistir algum trecho da aula mais de uma vez, pode pausá-la ou retroceder quantas vezes desejar. Você vai assistir agora à aula Interpretação da Revelação Divina, a refeição da Seichonoye. A partir desta aula, você deverá assinalar a única alternativa correta em seu registro de aprendizado. Queridos e amados preletores regionais e líderes da iluminação de todo o Brasil, muito obrigada. Agradecemos pela sua dedicação incansável para o movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, orientando as pessoas, dando palestras, ajudando nas associações locais, divulgando revistas sagradas, fazendo visita de bênção. É um trabalho apostolar, um trabalho abençoado. Muito obrigada. E hoje estamos aqui para mais uma aula virtual para preletores e líderes da iluminação. Eu trago aqui hoje o estudo sobre uma revelação divina, a refeição da Seichonoye. Conforme nós temos aqui nesse livro Revelações Divinas, o professor Masaharu Taniguchi recebeu 33 revelações de Deus. E dessas 33 revelações, uma é a refeição da Seichonoye, cuja interpretação o professor Masaharu Taniguchi faz nesse livro, só que ainda hoje está só em japonês. Graças ao amor de meus pais, eu tive o privilégio de estudar o japonês e por isso então eu pude estudar esta revelação divina através da interpretação que o mestre dá. E eu fiquei realmente encantada e emocionada pelo significado que contém esta revelação divina. Todos nós aprendemos que tudo é bênção de Deus. A alimentação, o que nós vestimos, o que calçamos, a casa onde moramos, o carro que nós temos, enfim, as pessoas, os animais, os vegetais, minerais, tudo é bênção de Deus. Mas é muito importante nós termos assim conhecimento de cada coisa que nós vamos fazer. Cada conduta no dia a dia, ela deve estar revestida da verdade. E é isso que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina então através das revelações divinas. E aqui nesse livro, o professor escreve o seguinte: o ensinamento da Seichonoye tem como base as revelações divinas. Por isso, se praticarmos conforme elas nos ensina, nenhuma doença ou infortúnio poderá nos afetar. O professor Masaharu Taniguchi nos escreve no volume 1 da coleção A Verdade da Vida que tudo que está escrito nas obras sagradas, tudo que está escrito na Sutra Sagrada e até nas revelações divinas, nada veio da cabeça dele. Tudo ele recebeu sob inspiração divina. Quer dizer, nas obras sagradas, nas sutras sagradas, nas revelações divinas, estão as palavras de Deus. Por isso, se nós recebemos todos esses ensinamentos como uma orientação de Deus e nós praticarmos conforme está na revelação divina, todos os problemas de nossa vida, todos os males que afetam a saúde das pessoas, elas serão eliminadas. Justamente porque os males não são criações de Deus. Então, cada revelação divina, e principalmente esta revelação da refeição da Seichonoye, ela nos mostra a atitude mental que devemos ter ao tomarmos uma refeição. Vamos lá, então. Aí, essa revelação começa com essa frase: na Bíblia consta que, antes de apresentarmos oferendas ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos.
quando nós vamos nos dirigir a Deus, se nós vamos nos dirigir com a mente preenchida de ódio, de ressentimento em relação a um irmão, aos pais ou a quem quer que seja, nós não estaremos na mesma vibração de Deus. Por isso, nós não podemos chegar a Deus. Por isso está, então, na revelação divina da grande harmonia, onde aqui fala, então, quando nós não estamos com o coração preenchido de gratidão, nós estamos preenchidos de ilusão, de mágoa e ressentimento, nós não estamos em conformidade com a vontade de Deus. Daí então não vem a salvação, né? Então é muito importante que antes de nós oferecermos oferenda ao altar, né? Por exemplo, quando nós cozinhamos o arroz, quando nós vamos à feira e compramos frutas, nós vamos oferecer para o altar dos nossos antepassados ou para o altar de Deus uma oferenda. Não adianta fazer isso todo dia com sentimento de gratidão, se dentro de nós abrigamos algum ressentimento contra alguém. Devemos estar em paz com todas as pessoas antes de fazer qualquer coisa, né? Então, aí o professor escreve: as boas condutas de vida são extremamente importantes porque influem diretamente no estado espiritual da pessoa. Então, aqui o professor escreve o seguinte, então, na explicação que ele escreve o seguinte: quando nós vamos tomar uma refeição, quando nós vamos comer, essa revelação divina ensina com que atitude mental, com que boas maneiras, com que conduta nós devemos tomar, tá? Então, tem muitas pessoas que pensam, não, comer é oferecer nutriente para o nosso organismo, eu tenho que comer porque senão eu vou morrer. Então, eu tenho que comer coisa gostosa, e eu tenho que comer rápido porque eu não tenho tempo. Então, tem pessoas que vai lá e engole a comida. Mas o professor escreve o seguinte: o ato de comer é um ato sagrado, tá? É um ato sagrado. Por isso, a conduta minha no ato de comer, ela é extremamente importante porque ela vai influir no meu estado espiritual. Quer dizer, da forma como eu como, o meu espírito se eleva ou não. Vejam só que coisa, tá? Então, uma pessoa que simplesmente come sem pensar em nada, pensando, não, eu tenho que comer, senão eu vou passar fome, eu vou morrer. Como é que com isso ela pode estar elevando o seu espírito, né? Então, nós devemos saber que nós somos seres essencialmente espirituais. Tá certo que nós temos esse nosso corpo, nós precisamos manter esse corpo saudável, e para manter saudável nós precisamos comer. Mas o ato de comer não é um simples ato de prover o nosso organismo de calorias necessárias, de energia necessária. Então o que o professor ele cita aqui a respeito do que disse o monge budista Dogen, tá? Que as boas condutas de vida são a própria verdade, né? O que são as boas condutas de vida? Por exemplo, com que atitude eu visto uma roupa de manhã, por exemplo, tá? Com que atitude eu sento na mesa para tomar a refeição? Será que eu vou tomar a refeição pensando, puxa vida, será que a minha secretária do lar preparou direitinho do jeito como eu gosto? Ah, se ela não preparou o leite, o café quentinho como eu gosto, eu não vou tomar. Ou será que eu sento na mesa pensando, puxa, tudo é bênção de Deus. Quanta gratidão a Deus, quanta gratidão à secretária do lar que prepara a comida para mim, quanta gratidão à mamãe que acordou cedo e preparou a comida para mim, quanta gratidão à minha esposa que acordou cedo para preparar para mim. Qual é a minha atitude? Qual a conduta diante daquilo que eu vou fazer? Qual é a minha conduta quando eu vou falar com os meus pais? Com que atitude mental eu vou conversar com o subordinado? Com que espírito eu vou calçar um sapato ou eu vou tirar um sapato? Eu aprendi isso quando fui para o Japão prestar o exame, tá? Eu estava sendo observada na forma, você sabe que lá no Japão, para tirar o sapato, aliás, para você entrar dentro de casa, você tem que tirar o sapato e calçar o chinelo. Dentro de casa não entra com o sapato, tá? Então eu não sabia que eu estava sendo observada pela forma como eu tirava o sapato.
E depois eu fui chamada a atenção. O sapato é bênção de Deus. Graças a ele, seus pés foram protegidos do frio, porque eu fui no inverno, tá? Então, na hora de você tirar o sapato, coloca sobre as mãos, limpa, dá 2 beijinhos e guarda na sapateira antes de calçar o chinelo. Puxa, como eu podia imaginar? Tudo isso, então, ela reflete de que forma o meu viver está refletindo a verdade do universo. O que é a verdade no universo? É o amor de Deus que está presente no universo. Como se vestir, como se alimentar, são todas verdades de Buda. É o que ensinou o monge budista Dogen. Então, toda atitude nossa, tudo aquilo que nós vamos fazer, pegar uma colher, pegar um lápis, né? Tem pessoas que usam lápis, esquecem em qualquer lugar. Por que esquece? Porque faltou amor, não é? E faltou amor. Uma pessoa que tem amor para um lápis, uma caneta que usa, jamais iria esquecer em lugar nenhum, porque tem profunda gratidão. Então, cada ato nosso, cada atitude que nós vamos tomar em nossa vida, ela deve estar refletindo o amor de Deus, quer dizer, deve estar refletindo a própria verdade. O que é a verdade? É a glória de Deus, é o amor de Deus que tem que estar presente em cada ato que nós vamos manifestar, então, tá? Então, aí o professor escreve o seguinte: se a nossa conduta de vida for desregrada, né? Se o nosso modo de viver for desregrado, nós não temos... Se eu sou uma pessoa que não tem papas na língua, nem para falar com os pais, tá? Se eu até para manipular uma coisa, eu faço de qualquer jeito, eu leio um livro, deixo jogado por aí, essa pessoa, mesmo que esteja falando coisas bonitas para as outras pessoas, ou sobe num púlpito, né, faz uma palestra maravilhosa, se o seu viver não é um viver de filho de Deus, né, tudo que ela fala vai ser de boca para fora. Então, não toca o coração das pessoas, né? O nosso viver, então, como disse, a forma como nós vivemos, a nossa conduta de vida, cada conduta de vida, ela vai refletir diretamente no nosso espírito. Então, a forma como nós vivemos de forma reverente, com gratidão em relação a tudo e a todos, faz com que se eleve o nosso espírito. E uma pessoa que tem um espírito elevado, cada palavra que ela fala, e o fato de ela ir num lugar, só de ela estar lá, parece que acendeu a luz. Emociona as pessoas, faz com que os ânimos se arrefecem e as pessoas fiquem tudo bem, né? É isso que o professor escreve, então. Aí o professor escreve. Aí tem pessoas que dizem, puxa vida, então, eu tenho que, todo o meu comportamento, eu tenho que policiar agora, eu tenho que, a minha forma de agir, eu tenho que me preocupar. Isso é diríamos assim, muito quadrado, isso vai tolher a minha liberdade. Não é, o professor escreve assim. A forma não existe antes para nela o homem se enquadrar. Quando a mente se alinha naturalmente às leis, à verdade, a forma vai adquirindo vida. É o que nós explicamos então. Não é que existe, que Deus tenha traçado, não, você tem que ser assim, você tem que viver assim. Não é isso. Quando nós estamos preenchidos do sentimento de gratidão a tudo e a todos, naturalmente a nossa conduta vai se ordenando, de tal forma que onde quer que você vá, você não vai ser uma pessoa que vai sentar de qualquer jeito na cadeira, que vai falar qualquer coisa, não. Naturalmente as coisas vão se enquadrando, porque o exterior é projeção do nosso interior, então. Então, o que o professor escreve é o seguinte, quando a mente estiver conforme a verdade, quando a nossa mente estiver conforme a verdade, a conduta da pessoa naturalmente passará a ser uma conduta correta, então. Tá? Então, por exemplo, o professor escreve aqui sobre a cerimônia do chá. Na cerimônia do chá, para quem não conhece, a pessoa que prepara o chá, quando vai servir o chá pronto para a pessoa, ela vira a xícara, sabe? Ela vira a xícara. A gente pensa que aquilo é um simples ritual, não é. A xícara tem
a parte da frente e a parte do verso. Então, para quando você vai servir o chá, a parte da frente, que tem um desenho mais bonito, tem que estar voltado para a pessoa para quem eu estou servindo o chá. E a parte do verso que fica voltado para mim, por isso que vira o chá. Isso, diríamos assim, o que o professor escreve, a cerimônia do chá, né, é uma cerimônia. O fato de preparar o chá é uma cerimônia. O fato de preparar, por exemplo, o arranjo floral é também uma cerimônia. Por isso que fala, em japonês é tudo, cerimônia do chá é sado, do é caminho, né? Preparar uma flor é kado, é a arte floral, é a arte. O que é arte? A arte é uma coisa divina, é coisa sagrada. É colocar Deus nas minhas mãos para aquilo que eu vou fazer, né? Mesmo a arte marcial, né? O judô, o kendo, tudo é do, é o caminho, é a arte. Não é luta corporal para derrotar o outro. É manifestar Deus no meu ato de me relacionar com o outro sem machucar o outro. Então, tudo tem que estar refletindo a vontade de Deus, né? Bom, vamos entrar efetivamente, então, na revelação divina. Aí o professor escreve, não, Deus revelou, quando formos tomar as nossas refeições, também devemos proceder da mesma forma. Isto porque a refeição é uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra a oferenda a Deus do teu interior. Então, o que o professor aqui nos escreve, que tomar refeição não é, então, simplesmente o ato de prover o nosso organismo de calorias e energias necessárias, tá? O alimento é vida de Deus. O alimento é vida de Deus. E a vida de Deus nós vamos oferecer como oferenda para Deus do nosso interior. Porque na Sutra Sagrada também aqui está. O homem não é matéria, o homem não é corpo carnal. O homem é espírito, é vida imortal, né? Aqui está. Então, a vida que se aloja no nosso interior é vida de Deus. Então, o ato de comer é entendido como oferecer oferenda, consagrar uma oferenda a Deus do nosso interior. Por isso é um ato, é uma cerimônia sumamente solene. Então, por isso que nós nunca devemos tomar uma refeição de maneira assim aleatória, simplesmente pensando, não, deixa eu ver se a comida está gostosa, se não estiver gostosa eu nem vou comer, ou eu tenho que comer rápido porque eu tenho pouco tempo para comer. Então nem pensa em ter sentimento de gratidão quando vai tomar a refeição. Por isso o professor então aqui escreve sobre a importância de nós sabermos que o alimento é vida de Deus. E essa vida de Deus, ela vai ser oferecida para a vida de Deus do nosso interior. Por isso tem que ser entendido como um ato extremamente sagrado. Então, aí o professor escreve a seguinte, então, quando começarem a tomar as refeições com esse pensamento, tá? De que não é simplesmente o ato de prover o nosso organismo de energia, mas um ato solene de consagrar a oferenda a Deus no nosso interior, vocês estarão dando o primeiro passo para renascer do homem carnal para o homem espiritual. Que coisa maravilhosa! Que explicação maravilhosa, né? Quando então nós tomamos a refeição com esse estado de espírito sagrado, nós estamos nos renascendo do homem carnal para o homem espiritual. Portanto, a cada refeição que tomarmos, e quantas refeições tomamos por dia, né? 3 ou 4. A cada refeição que nós tomarmos. Se nós tomarmos dessa forma, então haverá assim uma transformação nossa do eu carnal para o eu espiritual, então. Tá? Então, aí vem, ao te servires da primeira porção, toma, pensando que ela, uma oferenda para obteres o perdão de Deus para os involuntários pecados de até então, de até agora, teres sentido ódio ou cólera em relação ao semelhante. Então, aqui o que o professor nos ensina é o seguinte, então,
que quando nós formos tomar a primeira porção da refeição, devemos tomar com o pensamento de que através dessa primeira porção, né, todos os nossos pecados estão sendo perdoados, né? Obrigado, Deus. Todos os meus pecados estão sendo perdoados. Se nós tomarmos com esse sentimento, então, aquela primeira porção que nós estamos tomando não vai ser um simples ato de abrir a boca, mastigar e engolir, mas vai se tornar um ato sagrado, tá? De purificar e ser perdoado todos os meus pecados. E agora, então, continuando, vem. Ao te servires da segunda porção, toma, pensando que ela é uma oferenda para que sejam por Deus perdoados todos os pecados das outras pessoas. Então, o que o professor aqui fala é o seguinte, na primeira porção tomamos pedindo a Deus para que sejam perdoados os meus pecados. Mas se eu me satisfizer em que sejam perdoados apenas os meus pecados, eu estou sendo muito egoísta. Então, aqui Deus está ensinando na segunda porção, pense que através desta segunda porção que eu estou tomando, todos os pecados de outras pessoas também estão sendo perdoados, né? A importância aqui de nós estendermos o nosso amor para as outras pessoas também. Aí, prosseguindo, ao te servires da terceira porção, né? Na primeira porção, pedimos para que sejam perdoados nossos pecados. Na segunda porção, pedimos para que sejam perdoados os pecados de outras pessoas. E agora, na terceira porção, toma pensando que ela é uma oferenda para que não voltes a cometer o pecado de odiar ou encolerizar-te em relação ao próximo, tá? Então, né, ao tomarmos a terceira porção, pedimos, Deus, permita que através dessa porção, dessa terceira porção que eu estou tomando, eu não volte a repetir os mesmos pecados, as mesmas ilusões, e eu não volte a ter sentimento de raiva, rancor em relação às pessoas, né? Então, imagine, a cada porção que nós vamos tomando, nós vamos manifestando o sagrado nesse ato de estar tomando a refeição, tá? Aí, vem em seguida, nós, enquanto comemos, nós tomamos também. Tomamos água, tomamos suco, tomamos sopa. E tem gente que toma cerveja também. Mas, de qualquer forma, cada gole que nós tomarmos de algum líquido, Deus ensina. E ao teres em mãos um líquido a ingerir, toma-o pensando que por meio desse ato simbólico, os pecados de todas as pessoas são lavados e eliminados de tua mente. Aí o professor aqui escreve o seguinte, então, nós aprendemos a Seitonai que pecado não existe. Pecado não existe. Mas enquanto a pessoa está pensando, puxa vida, eu pequei, puxa vida, fiz tanta coisa errada, esse sentimento de pecado, enquanto está preso na nossa mente, o pecado está ali presente, tá? E para que eu possa eliminar esse sentimento de culpa, o que eu tenho que fazer? Não é simplesmente esquecer. Quando eu penso que eu esqueci, na verdade, ela está guardado lá na profundeza do nosso subconsciente. Então, aqui Deus está ensinando, então, tá? No momento em que você estiver tomando um líquido, pensa que esse ato de tomar um líquido está simbolizando a lavagem, a limpeza, a purificação até o recorte do nosso subconsciente de sentimento de culpa ou sentimento de autoculpa que nós temos guardados em nosso subconsciente, que sejam todos lavados e purificados de nosso subconsciente. Então, aqui o professor, até na página 271 desse livro, ele cita aqui um relato de uma pessoa que participava das reuniões que o professor fazia na sua residência. No começo, nos primórdios da Seichonoye, o professor Masaru Taniguchi reunia os adeptos na sua casa e lá ele dava palestras, lá ele respondia as perguntas, lá dava orientação pessoal. Que coisa maravilhosa, né? Que a gente não pôde estar presenciando ou ter participado dessa oportunidade. E um dos senhores que participava dessas reuniões, certa ocasião, ele
ouviu essa explicação sobre a revelação divina da refeição da Seichonoye. E ele era um empresário que foi assim traído por uma pessoa e ele guardou uma mágoa, um ódio mortal em relação a essa pessoa e tinha até ganas, assim, um desejo até de matar essa pessoa, né? Mas por mais que na Seichonoye ensinasse, faça a oração do perdão, ele fazia a oração do perdão, fazia a oração do perdão, ele não conseguia perdoar porque a traição que ele sofreu foi muito, muito grave. Mas quando ele ouviu a explicação que o mestre deu sobre a revelação divina da refeição da Seichonoye, ele tomou a decisão. Eu vou praticar a cada colherada, a cada garfada, a cada copo que eu for tomar, eu vou tomar e vou comer com esse sentimento. E diz que ele começou a praticar a cada refeição, todos os dias sem falta. E aí ele deu o relato de que quando ele começou a praticar dessa forma, a cada refeição que ele tomava, diz que a cada dia, aquele sentimento de raiva, ódio, o desejo de matar foi desaparecendo. E quando ele via ou pensava naquela pessoa a quem ele queria matar, ele começou a sentir assim, um amor profundo em relação a essa pessoa e uma gratidão profunda, pensando, puxa vida, graças a essa pessoa eu aprendi a amar as pessoas, a perdoar as pessoas. Então essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Ele começou a manifestar a gratidão. Então ele disse que depois que ele começou a tomar as refeições dessa maneira, parece que todo aquele ódio foi totalmente lavado e purificado da mente dele. Então o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui o seguinte, que uma pessoa que cura de uma doença, né, no organismo, isso é maravilhoso, tá? Só que cura a doença no corpo, mas esse corpo um dia vai morrer. Tá? Um dia vai ser enterrado debaixo dos 7 palmos. Mas o sentimento de ódio, rancor e mágoa, mesmo que uma pessoa termine a missão nessa fase da Terra e ela morre e o corpo é enterrado nos 7 palmos, o sentimento de ódio, mágoa, rancor, ele leva para o plano espiritual. Leva também para, mesmo quando ele reencarna, ele vai estar carregando. E esse sentimento vai estar assim, ruminando dentro dele, fazendo com que esteja somatizando no seu corpo em forma de doenças e formas de fatalidade. Por isso, é muito importante que nós eliminemos de nossa mente todo e qualquer ressentimento, mágoa, rancor. E o professor escreve aqui, tá? De todos os maus sentimentos, os que são os mais causadores de doenças são ódio, mágoa e rancor, tá? Por isso, então, o professor escreve o seguinte aqui, a pessoa que fica doente, com certeza, guardou mágoa, ódio e rancor. Então, a pessoa que estiver doente, com que estado de espírito que ela deve tomar os remédios? É o que está na continuação da revelação divina. O doente a quem foi ministrado o remédio deve dividi-lo em 4 partes e tomá-lo com a mesma mentalização. Com certeza se restabelecerá rapidamente. Tá? Então, ao tomar também um remédio, ele não deve tomar pensando, meu Deus do céu, que remédio ruim! Para que eu tenho que tomar uma coisa tão ruim? Né? Aquele médico que receitou esse remédio, será que ele não se enganou? Não, não. Ao tomar o remédio também, nós também devemos tomar com o mesmo sentimento de quando vamos estar tomando uma refeição. Devemos dividir em 4 partes, né? Devemos dividir em 4 partes, então, e cada parte nós devemos tomar a primeira porção, conforme foi ensinado, pensar que com essa primeira porção os meus pecados estão sendo perdoados. Na segunda porção do remédio, que o pecado de todas as pessoas estão sendo perdoados. E que na terceira porção do remédio, que eu não volte a cometer os mesmos pecados. E na 4ª porção, então, que simboliza o líquido, que estão sendo lavados e purificados todos os meus sentimentos. Então, o que o professor escreve é o seguinte, isso está na página 274 nesse nosso livro, então, quando tem pessoas que dizem, vem perguntar para um preletor,
ou para o mestre, mestre, o que eu tenho que fazer para que eu me cure dessa doença? E o mestre falou, tome a refeição com esse estado de espírito. Então, o que o professor escreve é o seguinte, quando nós queremos que uma doença seja curada, né? O professor nos ensina o seguinte, que Jesus já nos ensinou. Jesus já nos ensinou, então, de que nós precisamos eliminar qualquer sentimento de cólera ou ódio em relação aos semelhantes. Por isso, no Pai Nosso, o Jesus Cristo ensinou, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Tá? Então, nós devemos tomar os remédios também com esse sentimento. Isso é que vai fazer, então, com que nós possamos eliminar de dentro de nós qualquer ressentimento. Ainda Jesus também nos ensinou, né? Não julgueis para que não sejam julgados, porque com a medida com que nós julgamos os outros, também nós seremos julgados, né? Então, nunca tenhamos esse sentimento de querer julgar os outros. Isso é que faz com que nós também estejamos condenando a nós próprios. E a revelação divina termina assim, perdoemos os pecados de todas as outras pessoas, para que também os nossos pecados sejam perdoados pela grande vida que é Deus. Se fecharmos a nossa mente, não perdoando aos nossos semelhantes, também a força curadora da grande vida cessará e não poderá fluir para o nosso interior. Quando eu perdoo o outro, eu me liberto, tá? E quando eu me liberto, eu recebo a grande vida de Deus. Mas, quando eu não consigo perdoar o outro, e eu fico guardando mágoa e ressentimento, é como se eu estivesse fechando a porta que me liga a Deus. Então, quanto é importante nós manifestarmos sentimentos de perdão. Então, vejam só, quando nós tomamos a refeição, não é simplesmente comer para abastecer o organismo. Nós tomamos a refeição para eliminar todos os pecados de nossa mente, todos os sentimentos de culpa, ódio, mágoa e rancor, que são a causa de todos os infortúnios e das doenças que manifestam no nosso corpo, então. Então, quando nós tomamos as refeições com esse sentimento e tomamos os remédios com esse sentimento, então, nós estaremos eliminando de dentro de nós qualquer sentimento que não sintoniza com a vontade de Deus, né? Porque ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. E dessa maneira, então, hoje nós tivemos a oportunidade de estudar essa revelação divina maravilhosa, a refeição da Seichonoye. São 33 revelações, nós estudamos apenas uma. Se nós tivermos a oportunidade de todos os dias ler uma revelação, são 33, um para cada dia do mês. Se nós tivermos a oportunidade de ler cada dia uma revelação divina e viver e praticar o nosso dia a dia, fazendo com que a nossa conduta diária seja o próprio reflexo daquilo que Deus nos revela, com certeza, todos nós poderemos levar uma vida maravilhosa conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter esse mês, um mês maravilhoso, protegido e abençoado por Deus. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigada.